escalar, né? Muita criatividade de S. Então, o campo escalar é S. Então, quem é o rho? Ou isso aqui, complexo conjugado de S vezes a derivada temporal de S, menos a derivada temporal do complexo de S vezes S, tudo isso aqui vezes S. Então, você tem agora, se você tem uma carga escalar, ela vai ser fonte de um campo eletromagnético? Vai. Mas qual é o rho? Como é que essa densidade de carga se forma a partir dessa partícula escalar? Então você introduz um campo para descrever a partícula escalar, que é o famoso campo de Klein-Gordon. E do campo de Klein-Gordon, vamos aprender, vai sair exatamente essa expressão que vai fazer o papel da densidade de carga. Então você, com a teoria de campos, você começa a alimentar o lado direito da equação de Maxwell com uma visão microscópica da matéria. Agora, duas perguntas. A primeira é... Mas peraí, vamos por parte. Respondi a primeira? Não, sim, com certeza. Ou tem alguma coisa que você ainda queria esclarecer a primeira? Na verdade, você só está substituindo um campo por outro. Qual é o campo que eu substituí por outro? Você está falando, esse campo de densidade, na verdade, é um estudo interno. Não, campo, mas a densidade da equação de Maxwell não é um campo. A densidade de Maxwell, o campo ele tem que ter um caráter dinâmico. A densidade da equação de Maxwell é um dado do problema. Ele é uma coisa, é um background, é uma coisa fixa. Exatamente. Mas aí você está dizendo que é uma distribuição, não é uma coisa que tem caráter. Vamos manter essa coisa. Não, tudo bem. Vamos falar, nós estamos falando como pessoas que estão falando a mesma coisa, mas nós não estamos nos entendendo. Rho não é um campo. Rho é uma densidade. Por que é um campo? É um observável do campo. É um observável derivado do campo. Isso sim. Então você dá agora, você está dando uma prescrição microscópica para quem é Rho. Quando você entra com uma teoria de campo, você está dizendo, eu tenho uma expressão para Rho, ou eu vou para mim é um objeto, é uma caixa preta que eu não sei o que é, uma caixa preta com carga. Não, Rho não é uma caixa preta com carga. Rho tem carga, mas eu sei quem são as cargas intrinsecamente. Ela tem spin-meio, ela tem, por exemplo, como você falou, pode ter cor, pode ser um quark. Então esse quark tem carga elétrica, esse quark tem momento magnético, esse quark tem cor, esse quark tem isospin. Você bota o teu dedão dentro do Rho e você sabe tudo que está lá dentro. Essa aqui é a diferença da teoria de campo. E aí, mas onde vai surgir esse caráter de partícula? Isso vai estar no curso. Também. Só vou ter que responder tudo, então vamos lá, vamos fechar o curso. Não, eu sei que eu não estou querendo fugir também, mas eu estou só dizendo que nesse momento não cabe. Um dos grandes esforços desse curso aqui vai ser mostrar como que eu leio a estrutura de partícula a partir de um campo, ou quando eu não consigo identificar uma estrutura de partícula dentro de um campo. Isso nós vamos aprender. Deixa eu colocar pessoal. Tem um dedinho aqui, ó, nosso colega. Vai ter sempre esquecer seu nome, cara. Davi do Cefete. Fala aí, Davi. Olha só, ali você já está tendo uma representação de campo no Aí eu já tenho uma representação de campo. Eu fiquei com agora. Na equação de Dirac você já tem uma representação de campo? Não, na equação de Dirac é função de onda. A gente trabalhou isso. Isso, mas a gente trabalhou lá um nível de função de onda, que eu estou falando para campo. Você pode olhar esse Rho de dois pontos de vista. Então é uma questão de interpretação? É uma questão não de interpretação, é uma questão de que escala da natureza você está. Mais um passo, né? Isso. Se você estiver trabalhando com um elétron, mas com energias suficientemente baixas para não superarem MC2, aquele psi é uma função de onda. Se você agora estiver trabalhando com energias maiores do que o MC2 do elétron, aquele psi deve ser um campo, não uma função de onda. Então essa divisória entre função de onda e campo, ela é uma divisória que você que vai estabelecer de acordo com o teu problema. O meu problema, eu tenho essas condições, então eu vou usar aqui, psi é a mesma letra, mas essa letra é uma função de onda ou é um campo? São duas coisas completamente diferentes, mas a letra é a mesma. Tá? Então eu vou usar a mesma letra, no mesmo gráfico grego, psi, para representar uma coisa numa situação e outra coisa completamente diferente em outra situação. É isso que é a tua questão? Sim. Mas outra coisa também, para uma lembrança histórica, o Dirac chegou na equação dele, quando mesmo? 1928. 28, então a gente parte daí. A teoria de campo parte daqui, mas a mecânica quântico-relativística parte daí. Eu te perguntaria nesse sentido. Deixa eu acho que o Felipe estava escrito aí.
questão que eu ia perguntar assim, é meio que você falou que vai esclarecendo à medida que o curso vai avançando, mas é só uma coisa intuitiva. Se você tem, por exemplo, um elétron clássico mesmo, ele gera um campo, você não associa campo ao ponto que a gente coloca o elétron, é como se fosse uma singularidade. É uma singularidade. Como tá zero? Que foi isso perturbou Dirac por muitos anos. Na década de 30 teve um desenvolvimento grande em que se fala, não, o campo não pode ser infinito, o campo tem que ser máximo, no ponto onde a carga está, mas não deve ser infinito. Então isso deu um resultado que foi as teorias de Bohr-Linfeld. Lembra do nosso curso não linear nas férias, né? No ano passado a gente fez um curso de verão em cima de eletrodinâmicas não lineares. A eletrodinâmica não linear é uma tentativa de você resolver essa questão. Você diz que a teoria eletromagnética ela já não é mais linear, as equações de Maxwell não são lineares nos campos R e B, e aí você já consegue com isso imaginar que quando você coloca uma carga elétrica no espaço, essa carga elétrica ela se difunde, ela não fica concentrada num ponto, e aí o campo deixa de ser singular em cima, ele se abre, então o campo começa a ser máximo na origem, mas não infinito. Então essa é uma discussão que Dirac perturbou ele, falou, mas uma teoria infinita, uma teoria que dá um campo infinito na origem, por que o campo é infinito em cima da carga? Isso perturbou ele. E daí o Bohr-Linfeld fizeram um desenvolvimento que Dirac adotou. Dirac trabalhou bastante em cima da teoria de Bohr-Linfeld, porque isso satisfez a ele um grande anseio, que era compreender por que o campo, né, não é assim, como o campo deixa de ser singular e passa a ser máximo. Só que essa visão foi um pouco abandonada na década de 60, porque a gente começou a entender que tem um outro mecanismo por trás da massa das partículas, que é o mecanismo de Higgs. Quando o campo de Higgs entrou em ação, você começa a entender que a massa de uma partícula não é tanto função dos campos que essa partícula gera, porque se ela gera campo, ela gera energia. Então a partícula tem associada a si um campo. Né? Se eu tenho um elétron, ele gera um campo que é o quê? Que é a carga do elétron sobre 4πε0n2. Esse é o campo do elétron. Mas aí todos nós sabemos que se um campo eletromagnético existe, a todo campo eletromagnético nós podemos associar uma densidade de energia. O meio de ε0 é 2, campo elétrico ao quadrado. Então, isso é a densidade volumétrica de energia acumulada nesse campo eletromagnético. Então, aqui vai dar um fator E2 e aqui vai dar um R4. E aqui vai sair aqui um ε0, né? Vou tirar esse quadrado aqui de ε0 ao quadrado, de ε0, e aqui fica 16,32 pelo quadrado. Então, é mais ou menos isso aqui. Então, nós temos essa associação aqui, de que isso aqui deve ser a densidade de energia associada ao elétron. Aí eu penso o seguinte, se o elétron, aquele modelinho da época, né? Se o elétron é uma carguinha que tem uma extensão no espaço, tem um raio finito, raio do elétron, então eu vou integrar isso aqui de zero até o raio do elétron, vou integrar essa densidade de energia, claro que as coordenadas angulares vão ser integradas pelo ângulo sólido, nada depende de θ do φ aqui, mas basicamente o que a gente vai ter aqui de importante vai ser integrar o radial, o R2, o elemento de volume, e esse 1 sobre R4. Então eu tenho esse R2 aqui, me dá o R2 aqui, então a gente tem uma grande diferença. Então como é que eu vou calcular a energia, a alta energia do elétron, né, se ele diverge na origem? Então, então com a teoria de Bohr-Linfeld, o campo deixou de divergir na origem, o campo passa a ter um caráter, que é o campo de uma carga na origem é sobre 4π ε0 raiz quadrada de R4, mais um parâmetro aqui que tem dimensão de comprimento. Esse parâmetro é colocado no teoria. Toda teoria tem que ter um parâmetro, né? Uma teoria sem parâmetro não existe. Você não pode gerar física a partir do nada. Então tem que ter pelo menos um parâmetro. Então está aqui. Então se você levar isso aqui ao quadrado, você vai ter integral de. Aí você vai dar no final do dia R2 sobre R4 mais A4. Isso aqui é convergente. Então você pode dizer, beleza, então essa energia que o elétron, desse campo que ele gera, a autoenergia do elétron, isso vai ser MC2. E aí eu calculo a massa do elétron em função do raio do elétron. Então essa é uma visão clássica. Hoje a gente sabe que a massa não é fruto dessa autointeração. A massa não vem só do eletromagnetismo, as partículas têm interação forte, as partículas têm interação fraca. Da onde é que vem a massa? Onde está a massa do elétron hoje? Segundo o modelo padrão, a massa do elétron vem do campo de Higgs e da constante de Yukawa, que acopla o campo de Higgs ao campo do elétron. Então hoje a gente entende que 99,9% da massa do elétron estão vindo do mecanismo de Higgs, estão vindo às custas do bóson de Higgs. Os 0,001% vem dessa alta energia. Então, nessa época, a questão do campo ser infinito na origem doía,
Doía porque você vai, como é que é a energia? A massa da partícula é finita e o pessoal achava, a massa vem dessa alta energia. Eu vou identificar a energia que a partícula produz por fato de ter carga elétrica, a massa. E aí você entrava num outro dilema. E se a partícula for neutra? Se ela não gera campo elétrico? Como é que eu vou associar a massa dela? Nessa época, claro, ninguém conhecia nenhuma partícula neutra, só em 32 que apareceu o nêutron. Mas aí então você tinha vários conflitos para poder associar, porque você no fundo tinha uma origem eletromagnética para a massa. Então aí Born ganhou espaço um pouco por causa disso, porque ele deixou de dar um campo divergente na origem e passou a dar um campo finito na origem, máximo. O campo é máximo na origem, né? Quer dizer, o campo de Born, ele tem essa Você não acha que estrutura. esse é um raciocínio poderoso? Daqui, daqui para cá, ele começa a coincidir com Maxwell, mas para distâncias muito próximas da própria carga, o campo tem esse caráter. Ele é máximo na origem, que é esse valor aqui, é zero, ele vai valer E sobre 4π, ε0 é A2. Você associa esse parâmetro aqui ao valor máximo do campo. E a própria teoria eletromagnética, ela te dá quem é esse valor máximo do campo. Porque a gente sabe das constantes fundamentais da natureza, se a gente compuser a massa do elétron ao quadrado vezes a velocidade da luz à terceira potência sobre E do elétron vezes H cortado, isso aqui é um campo elétrico na faixa de 10 elevado a 17 ou 10 elevado a 18 newtons por Coulomb. Então isso aqui é um campo elétrico intrínseco à natureza. Com a massa do elétron você consegue gerar, tudo é constante fundamental, a massa do elétron, a carga do elétron, a constante Planck e a velocidade da luz. Se a gente tem aqui um C2, isso aqui gera um campo magnético bastante alto. Você tem dimensão de campo magnético, dá um campo magnético na faixa de 10 elevado a 9 Hz. É um campo magnético hiper astrofísico, super monstruoso. Então, Born associa o campo elétrico máximo e determina o valor dessa A. Esse A aqui, então, acaba sendo calculado em função da carga do elétron, da massa do elétron, da velocidade da luz e da constante de Planck. Certo? Isso resolve o problema dessa forma. Essa é a primeira coisa que eu colocar em relação àquilo, é como você poderia calcular se você falar, você tem um ponto, mas se você distribuir, você já não tem mais uma singularidade. Tipo, como é que você calcularia? Está explicado, está no curso, depois eu dou uma olhada. E a segunda questão é, então se a gente tem uma coisa gerando um campo, a gente fala, tudo bem, ali na origem, a priori, tem uma singularidade. E se a gente pensasse o contrário? Se a gente tem um campo e para cada singularidade a gente associasse, faz sentido associar cada singularidade de um campo uma partícula ou outra coisa genérica assim? Quer dizer, quando você estuda, por exemplo, a matriz S, né, a matriz S é muito poderosa. Quando você estuda a matriz S, você tem a matemática, vai estudar a estrutura analítica da matriz S. A matriz S é um objeto que depende de variáveis complexas, é uma função complexa. Então, você vai encontrar, você tem polos, tem cortes de ramificação, tem pontos de ramificação, tem superfícies de Riemann associada a ela, tem zeros. Então, você associa todas essas estruturas analíticas da matriz S a processos físicos. O polo, em geral, corresponde a uma partícula. O corte de ramificação corresponde ao limiar para a geração de um novo processo. Os zeros correspondem a estados ligados. Então, você pode sempre associar zeros e singularidades de certas funções a situações físicas. Partículas, processos, estados ligados, estados virtuais, que decaem num tempo muito curto. Então, num campo, nós vamos aprender justamente isso. Quando a gente pegar um campo e tirar a função de Green no campo, nós vamos ver, vamos olhar os polos da função de Green, que são singularidade, onde a função de Green explode. Depois, se a função tem polo, ela tem resíduo no polo. Se o polo é simples, se o polo é duplo, se o polo é múltiplo, eu posso ter ghost na teoria, eu posso ter partícula com probabilidade negativa de existir, eu posso ter tachyon. Então, nós vamos aprender a tirar a função, isso faz parte do curso, a técnica de pega o campo, tira a função de Green. Da função de Green você faz uma leitura da analiticidade dela. Vai ver polos, vai ver zeros e vai ver, por exemplo, resíduos. Recentemente, a coisa de um ano atrás, saiu um teorema com um resultado muito interessante, impactante mesmo, na matéria condensada, que foi a existência de evidência em laboratório de zeros de função de Green que o pessoal associou na matéria condensada a uma estrutura chamada unparticles, que é uma estrutura que foi prevista pela física de partículas, né, que esses chamados, é alguma coisa que não é nem partícula nem onda, é um estado intermediário da matéria chamado unparticle, e na matéria condensada
já se pode ter evidências que isso possa existir, usando justamente zero da função de Green, que é um teorema fundamental da matéria condensada, chamado teorema de Luttinger. Então, essa que você falou faz sentido, tá certo? Então, aqueles campos que o senhor disse que talvez não pudessem ter associado partículas seriam campos que seriam muito razoáveis, muito suaves e que não tenham essas singularidades. Aí, talvez ele não tem possa polo, associar. se ele não tem polo, ele não pode ter partículas, exatamente. Você pode ter um campo sem polo. E aí você reduz tudo isso, então, ao estudo das funções. Só da função de aniversário. Você reduz isso ao estudo das chamadas funções de Green. As funções de Green em teoria de campo, elas nos permitem compreender justamente todos os processos que estão envolvidos, criação de partículas, decaimento. Por exemplo, se você no modelo padrão cria um bóson de Higgs, lá no LHC, né, você tem a colisão, os quarks se liberam, geram bastante energia, você cria um bóson de Higgs. Esse bóson de Higgs decai em 2 fótons, ou esse bóson de Higgs decai em 2 E0. Esse processo de decaimento do bóson de Higgs em 2 fótons, que foi o que o pessoal pensou o bóson de Higgs em 2012, né? Ou o processo de decaimento do bóson de Higgs em 2E0, esse processo de decaimento é um processo associado a um processo associado a um polo de uma função de Green, mas esse polo tendo correspondendo a uma partícula que tem uma parte imaginária na massa. Então, uma parte imaginária na massa dessa partícula é que dá o tempo de decaimento da partícula. Então, essas coisas todas são interpretadas em teoria de campo. Uma boa, eu digo assim, para quem não fez ainda, ou quem vai fazer um curso muito importante para todos nós da física, primeiro, claro, obviamente, álgebra linear, que na minha opinião, é mais importante do que o cálculo, no sentido da compreensão, porque cálculo é calcular, e aí o computador pode fazer para você. Mas a álgebra linear tem um processo que é pensar, que não é só calcular. Calcular o computador calcula, mas tem umas coisas que você tem que saber como conduzir certas coisas em álgebra, representações de grupos, simetrias, isso é muito fundamental. Isso aí, quer dizer, se você sabe, você pode instruir o computador para fazer para você, mas nem sempre você encontra isso em pacote pronto. Então, teoria de grupo e álgebra linear são fundamentais e análise complexa. Sugestão de livro? Tem um livro russo, do Chabad, muito bom, eu faço referência para vocês aqui. Saber, quanto mais souber análise complexa, melhor. Infelizmente, esse é um curso maltratado na comunidade da física. Dificilmente se tem um bom curso completo de análise. Não estou falando de cálculo de variáveis complexas, estou falando de análise complexa, que é mais profundo. Claro, saber variável complexa, integrar por resíduo, expansão em série de Laurent, tudo isso aí é o beabá que a gente tem que saber fazer mesmo, né? Para você considerado letrado. Mas, mais do que isso, é um bom curso de análise complexa. Isso é muito importante para poder fazer uma boa teoria de campo, para você saber exatamente. Porque às vezes você perde questões em teoria de campo porque você não sabe análise complexa. Então, você que é matemático, depois você pode dar um curso para nós. Não é? Você está fazendo aqui, você só quer receber, tem que compartilhar, você não é PT não, tem que compartilhar, cara, tá bom? Mas é um curso importante, porque todas essas questões de analiticidade, tudo isso aí, cara, é fundamental. Corte de ramificação, extensão analítica, né, continuação analítica, tudo isso é fundamental em teoria de campo, tá? Posso continuar com o contexto histórico? Não, eu tinha uma pergunta a dizer. O curso já está quase acabando, pelo jeito. Fala aí, Mário. O seguinte, eu volto àquela questão da massa ser retirada como energia. Sei. Isso aqui é do Bornífero? Isso. Você lembra que você botou ali no quadro? O Dirac, quando botou energia, ele viu mais ou menos. Isso. Então ele estava tentando ver daquela forma, tirar a causa daquela forma, né? Vai falando comigo. Bom, então a questão que hoje em dia a gente está com esse prisma da massa devido ao mecanismo de Higgs. Isso. Hoje em dia a gente tem essa visão. Você não acha que é muito mais poderosa essa visão de tirar a massa, vamos dizer? Se você diz, bom, eu tenho um campo eletromagnético, ele formou uma energia, e aquele elétron, vamos dizer, está carregado, e está com uma massa, associado, em princípio, vamos dizer assim, associar o campo eletromagnético. Então a massa deveria ter pelo menos uma parte daquela massa vindo daquela energia. Mas ninguém tirou esse mérito. Uma parte da massa vem daquela energia. Mas isso, digamos, o Higgs entra com uma outra porta para essa coisa, né? E, digamos, fisicamente seria muito mais sensível tirar a massa da energia dos campos eletromagnéticos. Isso seria, vamos dizer, infelizmente a física nem sempre é intuitiva. Física não é sinônimo de intuição.
né, nem sinônimo de senso comum. Mecânica quântica, né? Se a gente não souber mecânica quântica, a gente não vai conseguir. Alguém nasceu quântico? A gente já nasce aristotélico, a gente não nasce nem newtoniano, né? A gente já nasce pensando que força é velocidade. A gente até desconstruir que força é aceleração, desconstruir velocidade e aceleração, a gente já leva um tempo, a gente erra pra cacete, apanha. Depois, né, introduzir, assim, ter um pensamento, você desenvolver uma intuição para mecânica quântica, também não é uma coisa óbvia, você é adestrado para poder pensar de acordo com os princípios da mecânica quântica. E aí a questão que a gente coloca é essa. Essa é uma questão, vamos dizer assim, muito clássica, né? A massa e relatividade especial. Massa é energia, é igual a mc2. Beleza, então eu vou associar massa a alguma energia. A energia vem do campo. Mas o que a gente foi entendendo ao longo do tempo, Dória, é que o campo não é só o campo eletromagnético. A partícula não tem só interação eletromagnética. Quer dizer, até 1960, você pensava que o elétron, ele emitisse e absorvesse apenas fótons. Essa era a visão que a gente tinha até 1950. Elétrons absorvem e emitem fótons. Depois, com o desenvolvimento dos aceleradores e até mesmo o desenvolvimento teórico, você começou a entender que elétron pode emitir e absorver neutrino. Depois, então, quer dizer, já é uma novidade, mas aí o neutrino não tem interação eletromagnética. Então, o elétron, ele tem alguma interação, alguma energia associada a um outro tipo de interação, que não é só interação eletromagnética. Então, tem uma parcela de energia, vamos dizer, de interação eletromagnética que o elétron carrega, mas ele também tem uma parcela de energia associada a outras interações que ele tem, por exemplo, interação fraca. Ele não tem interação forte, mas ele tem interação fraca. Então, o elétron, por exemplo, até 1960, ele só emitia e absorvia fótons. Agora a gente sabe, o elétron emite e absorve neutrino. Depois, com a nossa compreensão um pouco mais aprofundada, né, da teoria de Salon-Lash-Weinberg, né, da teoria eletrofraca, a gente sabe, elétrons podem emitir e absorver bósons de Higgs. Elétrons podem emitir e absorver bósons E0. Elétrons podem emitir e absorver W+, e W-. Então, o elétron começa a ter agora uma série de novas interações. Será que essas interações também não contribuiriam para a massa dele? Então, até aí, você acha isso razoável ou você já acha que isso ia sair do esquema assim, de uma física mais tradicional? Eu acho que justamente a massa devia ser a alta energia dos campos que aquela partícula for capaz de trocar. Quais são as partículas? Você concorda que ela pode trocar neutrino? Pode. Você acredita? Quer dizer, isso não te choca, vamos dizer assim, não é tão fora do senso comum, que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai descobrindo novas interações. O mundo não é só eletromagnético nem gravitacional. O mundo tem interações nucleares. Então a gente foi descobrindo, o elétron tem interação nuclear fraca. Na interação nuclear fraca, ele pode trocar neutrinos. Ele pode trocar Z0. Claro que o Z0 é muito robusto, muito macio. Para ele trocar um Z0, cara, é um parto violento. Mas é uma probabilidade baixa, mas ele vai lá e troca o Z0 dele. Trocar um bóson de Higgs, que é mais massivo ainda, pô, ele se espreme pra cacete, mas manda lá o Z0 dele também. Vai lá o Z0, sai lá o Higgs. Processo com probabilidade baixa, porque ele tem que emitir uma partícula extremamente massiva e ele tem pouca massa, ele tem 0,5 MeV. E ele precisa expelir uma partícula que tem massa de 125 GeV, ou seja, uma partícula que é 6 ordens de grandeza. Então, da onde sai essa energia? Do momento que você dá ele. Então, por isso você bota o elétron no acelerador. O acelerador faz esse trabalho para você. Dá toda a energia que o elétron precisa para poder começar a parir um Z0. Aí ele pare um Z0. Pare o Z0, o Z0 mostra que ele tem uma nova interação. Então, ó, isso aí é alguma energia que o elétron intrinsecamente tem também, que faz ele interagir fracamente. Isso aí vai contribuir para a massa dele também? Vai. Aí tudo bem. Agora, por que o bóson de Higgs entra em cena? Se descobriu também, quer dizer, a nossa visão de modelo padrão, quer dizer, eu estou falando assim, dentro da catequese do modelo padrão, tá? Então me julguem pelo modelo padrão, tá? Não são ideias minhas, são ideias do modelo padrão. O modelo padrão diz que, para eu compreender, dentro da visão do modelo padrão, para eu compreender o fenômeno eletromagnético e o fenômeno fraco, eu preciso ter um campo novo na natureza, que é o campo de Higgs. O campo de Higgs tem partícula. A gente vai mostrar, associado ao campo de Higgs, poderia não ter partícula. Não, mas ele tem partícula, que é o bóson de Higgs. É por isso que o Higgs ganhou o prêmio Nobel, porque ele mostrou que o campo de Higgs tem partícula. Até então o pessoal achava que o campo de Higgs fosse só um campo. Higgs pescou a partícula do campo, deu crédito a ele. Então, esse campo tem partícula. E esse campo é fundamental
no processo de troca, né? de troca dessas partículas. Então, você começa a perceber que a origem de tudo está no bóson de Higgs. O modelo padrão te joga para tudo, ele atribui ao bóson de Higgs. Então, quer dizer, a massa, né? O fato do elétron ganhar massa, o fato dos quarks terem massa, o fato de aparecer massa no modelo padrão, é a função do mecanismo de Higgs. Então, você desvincula um pouco essa construção de que a massa vem de alguma energia que a partícula tem. Você precisa, talvez, de um campo externo, quer dizer, você atribui a esse campo externo o fato do elétron ganhar massa. Então, essa é a visão. Vamos discutir isso aqui ao longo do curso, não precisa concordar. Mas a visão é essa que a gente tem hoje. Então, o mecanismo de Higgs é que gera praticamente a massa do elétron. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: você está colocando, vamos dizer, a tua catequese é que o campo é o início do universo. Vamos pensar assim, né? Então, vamos ver. Então, antes de ter massa, de ter carga, de ter spin, essas qualidades que fazem o universo, que é o oceano pacífico, você teria campos. Isso. Certo? Então, vamos dizer, daí a gente pergunta, o que seria massa, por exemplo? Então, massa é uma coisa independente de campo, é M apenas. Tá, então, tudo bem, essa questão é importante e essa questão está bem dentro do curso. Quando a gente for falar da relação entre campo, partícula e massa, a gente vai falar de Poincare. E aí a gente vai falar por que a gente associa massa a campo. Então, vamos levar essa questão para depois. Essa questão está dentro do curso. Então, eu vou continuar aqui no contexto. Tá? Então, em 1931, a gente conclui que é preciso criar um novo campo. Eu apaguei, que é o campo de Dirac. Então, dessa maneira, a gente já tem um segundo campo que vai ser quantizado, que é o campo, vamos colocar assim, o campo de Dirac. Então, esse campo aqui, segundo os resultados de 1931, ele vai descrever elétrons e pósitrons. E esse campo aqui vai poder interagir com fótons. Interagir com o campo eletromagnético. E o setor eletromagnético vai estar descrevendo fótons. Então, nós já temos condições, a esse ponto, em 1931, de escrever uma teoria que fala de elétrons, pósitrons e fótons. Então, isso aqui foi a primeira teoria de campos que se formulou, né, que não estava completamente formulada, mas que é a QED. É a eletrodinâmica quântica. Ela vai tratar da interação entre os elétrons, as suas antipartículas e os fótons. Na verdade, quem deu um grande, assim, o primeiro tchan mesmo, significativo na QED foi Enrico Fermi. Ele, a partir, né, dos conhecimentos que ele pegou do Dirac, Majorana, então Dirac, Fermi e Majorana, mas Fermi é que escreveu o primeiro trabalho assim, que configura, né, uma eletrodinâmica. Então foi esse trabalho do Enrico Fermi em 1931. Aí foi um curso até que criou nos Estados Unidos, se não nada. Ele estava na Roma ainda, mas foi esse curso lá. E aí saiu esse tratado aqui, e ele faz referência o tempo todo a Dirac e tal. Então, quer dizer, um curso que não é uma coisa que ele sabe, ele apenas desenvolveu uma arrumada melhor naquilo que estava meio esparso, a quantização do fóton, a quantização do campo de Dirac, e ele entrou então com a quantização do que seria o início da QED. Claro que a QED foi retomada no final da década de 40 por Feynman, Tomonaga e Schwinger, né? Por enquanto, já você tem na década de 30 uma primeira formulação da QED. Então, essa sim é uma teoria quântica de campos, onde tudo é quantizado. Tem o campo do elétron e do pósitron e tem o campo do fóton. Quer dizer, o campo de Dirac ele descreve elétrons e pósitrons por causa da associação de partícula e antipartícula dentro do mesmo modelo. Partícula e antipartícula convivem no mesmo campo. Mas como o fóton é o próprio antifóton, aqui eu só falo do fóton. Se houvesse um antifóton, o campo de massa iria descrever o fóton e o antifóton. Não tem antifóton, o próprio fóton. Então, essa é o primeiro momento em que a gente tem uma teoria de campo. Então, a teoria de campo já nasceu muito associada com o elétron, com o pósitron, com o fóton, que eram as partículas da época, e o próton. O trabalho de Dirac de 1930 sobre o próton, né, no Nature, né, que eu já conheço alguns cursos aí, esse trabalho já é uma primeira indicação de que Dirac também está procurando o campo do próton. Mas aí, em 1933, quem introduz realmente o campo do próton é Enrico Fermi. O Fermi foi uma pessoa que soube ler com bastante atenção e respeito os trabalhos do Dirac. Enquanto Fermi, né,
enquanto Pauli, né, gostava de fazer a chincalha do Dirac, de chamar de autista, que tudo que ele fazia era uma loucura, que a física teórica tinha entrado no pior momento da sua história por causa dos trabalhos de Dirac. Enrico Fermi soube ler os trabalhos de Dirac para pensando tirar deles o melhor. Enrico Fermi, então, aqui percebe que o decaimento beta do nêutron é uma nova física. Não é simplesmente uma física nuclear no sentido da interação forte, mas é uma física nuclear nova, com uma nova interação, que é um campo de força fraco. Uma força que não agrega a matéria, mas que desagrega sempre a matéria, é uma força de decomposição. E aí ele introduz, para entender, ele propõe uma teoria para as interações fracas, em 1933, esse trabalho dele, ele faz uma nova força na natureza, e ele propõe uma teoria quântica de campos para descrever esse novo processo da natureza. Então ele introduz um campo para o nêutron, introduz um campo para o próton, trabalha com o campo do elétron, e Pauli já tinha falado em 1930 que esse processo deveria ser acompanhado da emissão de uma partícula que ninguém tinha detectado, que era o neutrino. Então Pauli entra com o neutrino como uma partícula hipotética, só foi descoberto em 1956, né, praticamente 25 anos depois. Pauli propõe o neutrino em 30, 31. O neutrino só, mas aí o pessoal já adotou. Vamos fazer física de neutrino sem neutrino? Não é possível, né? Deixa o Dirac, vamos fazer física, vamos fazer, sei lá, feijoada sem feijão? É possível. Para Dirac é possível. Então, para ele, fazer física de neutrino sem neutrino. Tem neutrino? Deve existir, algum dia vai aparecer. Então, Enrico Fermi coloca aqui todos esses campos. Ele quantiza, então, ele introduz um campo para o nêutron, um campo para o próton e para o antipróton, um campo para o elétron e para o pósito, um campo para o neutrino e para o antineutrino. E ele faz uma teoria quântica para a interação fraca. Então foi o primeiro momento em que a QED se vê sendo paradigma de um outro tipo de física, de um outro tipo de interação, que é a interação fraca. Então, Enrico Fermi, como ele conhecia bem a QED, né, ele tinha um caráter assim, experimental, uma visão fenomenológica muito forte, né, nesse ponto ele Dirac era muito voltado para a visão abstrata. O Enrico Fermi era um cara muito visão, apesar de saber muita teoria, né, ele se fez notar na Itália pelo conhecimento que ele tinha de matemática, mas ele acabou se revelando um grande físico experimental. Então essa visão teórica dele, essa visão fenomenológica dele, fez com que ele, por exemplo, associasse vamos dizer assim, tipo, o cenário, né, o formalismo, o approach da QED para uma nova interação, coisa que o Dirac poderia ter feito, mas não fez, porque o Dirac tinha uma visão assim, muito gostava de pensar numa coisa só. E o Enrico Fermi entendeu que a interação fraca era uma questão muito importante, mas essa foi uma visão também muito pioneira, porque quando ele submeteu o paper dele em 1933, ele tomou ferro, porque a própria Nature achou que o trabalho dele era fora da realidade e recusou o trabalho dele. Então o trabalho dele foi recusado por ser considerado um trabalho fora dos parâmetros da realidade da época. Mas ele continuou em cima disso, e aí a coisa se afirmou. Acabou aqui, essa teoria aqui só foi substituída pela teoria eletrofraca lá no meado dos anos 60. Então, essa teoria vigorou forte na física por bem 35 anos. Então, essa visão. Então, foi aí nesse momento também que a teoria de campos, ela encontra um outro momento de associação muito forte com a física de partículas, que é a teoria de campos como sendo um instrumento de cálculo, um instrumento de fazer previsões teóricas e descrições da física de interações fracas também. Então, a década de 30, ela se fecha com a teoria de campos, né, associada do ponto de vista quântico, né, a teoria clássica de campos já estava clara, que ela associada com a gravitação, que é a formulação de Einstein da gravitação, uma formulação de campos clássico, campo gravitacional clássico, não tem nada de quântico ali. Mas eu estou falando mais do aspecto da teoria quântica de campos. Então, a teoria quântica de campos, ela se firma até o final da década de 30 como uma boa teoria de campos para descrever a interação eletromagnética e para descrever a interação fraca. A esse ponto ainda não fala-se de interação eletrofraca, são dois campos de força distintos, mas se buscando justamente um formalismo universal que descrevesse as duas físicas da mesma maneira. Aqui a constante fundamental é a constante de estrutura fina, que é a adimensional, e aqui a constante de Fermi, né? Que tem dimensão de massa menos 2, o que fez com que o próprio Enrico Fermi falasse, então, se a minha constante de acoplamento fundamental, diferentemente da QED, que é adimensional, alfa é 1 sobre 137,
Mas a constante de Fermi descobre que, associada à interação forte, tem uma constante fundamental, interação fraca. Então, tem uma constante fundamental, que é a constante de Fermi. Ela está presente em todos os decaimentos, tanto no decaimento beta do nêutron, como no decaimento do mulo, também, que é um decaimento fraco, né? O decaimento do elétron, antineutrino do elétron, do mulo. Outros processos fracos, por exemplo, como o decaimento beta inverso, né? Que é nêutrons bombardeados por neutrinos, dando prótons e elétrons, isso aqui é o chamado decaimento beta inverso. Então, esses processos são todos processos de física de interações fracas que estavam muito bem, em primeira aproximação, até o nível de precisão que se tinha na época para se medir esse fenômeno, estava muito bem descrito por essa teoria de Fermi das interações fracas, baseada na eletrodinâmica quântica. Então, essa constante aqui chamou a todos esses processos, eles marcavam a presença dessa mesma constante. Essa constante aparecia como uma constante universal dos decaimentos dos processos fracos. Mas o Fermi ficou incomodado, porque ela tem dimensão. Então, uma constante fundamental com dimensão de massa a menos 2 pode estar indicando, se tem uma massa, uma constante fundamental, pode ser que essa massa, essa constante não seja tão fundamental. Porque ele achava a constante fundamental é a constante estrutura aqui, né? 1 sobre 137, essa é adimensional. Então, ela é sequinha, uma constante limpa. Mas se uma constante fundamental tem dimensão, deve ter um processo por trás disso. Então, ele achava que realmente a física de interações fracas, em primeira aproximação, seria parecida com aquela ideia, mas alguma coisa nova deveria vir. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Bohr. Bohr fez o modelo atômico dele em 1913, mas ele sempre falou, vem uma teoria por aí. Isso não é uma teoria, isso é um modelo, isso é a primeira abordagem de uma teoria mais completa. De fato, apareceu a mecânica quântica em 1925, né? E Dirac, o Fermi é a mesma coisa. Ele sabia que tinha que vir uma teoria mais completa mais à frente. Pena que ele morreu antes, ele não chegou a ter teoria eletrofraca, né? Ele morreu logo um pouco antes, bem antes, né? Mas foi então, quando a teoria de campo, ela começou a ganhar assim, credibilidade na área da física de partículas. Realmente, campos quânticos são a melhor abordagem para nós descrevermos partículas elementares. Esse é o pensamento da década de 30, é o pensamento que passou pela década de 40, e entra na década de 50 com essa lição. Na década de 50 começam a aparecer novidades que vão começar a colocar a teoria quântica. Vou puxar isso aqui, foi direto. Está certo, não tinha o relógio, já é meio-dia e 35, né? Meio-dia e 40, tá? Meio-dia e 40, tá? Então eu estou acabando, vai direto, então. Bom, então, nós agora, o que vai chegando de novo que vai fazer com que a teoria de campo se firme mais aqui. Então, em 1949, bom, claro, ninguém parou de pensar durante a guerra. Durante o período da década de 40, teve trabalhos interessantes. Dirac, por exemplo, fez um trabalho memorável em 1948. Ele faz uma QED agora para monopolos magnéticos. Porque quando ele quantiza o campo eletromagnético aqui, ele quantiza o campo eletromagnético sem monopolos, ele quantiza o campo eletromagnético usual, associado às equações de Maxwell na sua forma usual. Em 1948, Dirac faz um trabalho muito interessante, que é a quantização de uma eletrodinâmica, onde, na verdade, ele faz uma teoria de campo, uma teoria quântica de campos para monopolos magnéticos. Coisa que então não tinha. Essa questão ficou no ar, essa questão foi retomada em 65, essa questão, Salan trabalhou nessa questão com Cabibbo em 65, essa questão andou pela década de 70 e essa questão ela foi mais ou menos compreendida no início da década de 80. É uma questão, mas Dirac lançou essa linha de trabalho nova, que é a teoria quântica de campo para monopolos magnéticos. Essa área, então isso aqui também foi uma coisa importante, porque associou, né, criou-se como é que a teoria de campos, quais são as modificações que a QED teria que sofrer para poder acomodar monopolos magnéticos. Essa foi uma questão de pesquisa que foi relevante, bastante relevante, de 1948 até 1982. É quando vocês vão encontrar na literatura mais referências sobre essa questão. A questão está resolvida completamente? Não está resolvida completamente. Mas a questão chegou a um nível de debate em que já há um grau de satisfação em compreender. Porém, o debate é tal que há diferentes formas de encarar a questão. Essa questão foi muito presente lá em Trieste,
porque o professor Salan trabalhou nisso bastante entre 80, ele tinha feito um trabalho interessante com cabelo em 65, retomou a questão, mas tinha outros grupos, né, trabalhando nos Estados Unidos, lá na New York University, né, eu esqueci o nome do professor, agora já está até aposentado, né? Ele trabalhou nessa questão também, foi uma das pessoas que deu muito impulso à compreensão da teoria quântica dos campos para monopolos magnéticos. Bom, então, foi uma coisa interessante. Claro, teve um trabalho interessante em teoria quântica de campos no início da década de 40, que foi a demonstração do teorema da conexão entre espinho e estatística que Pauli fez. Vamos colocar aqui. Foi um resultado importante também do desenvolvimento da teoria quântica de campo, em 1941, né? Teorema espinho e estatística. Bom, aí a gente chega em 1949 com realmente assim, 1949, 1950, a gente poderia dizer com o primeiro assim, momento de cacifar forte mesmo a eletrodinâmica quântica. Foi o trabalho do Schwinger, Tomonaga, quando eles realmente formulam a QED, e Schwinger faz um resultado mais importante ainda. Schwinger mostra que a teoria de Dirac tinha previsto, né, que a gente sabe que tem uma razão giromagnética para o elétron. Vocês sabem um resultado que deu muita força à teoria de campos, que foi o momento magnético do elétron, né, a gente sabe das nossas mudanças da mecânica quântica, que é a razão giromagnética do elétron, que a gente chama também de fator de Landé. E aí a gente tem aqui o espinho do elétron, né? Tá, G sobre 2N. E aqui o espinho da partícula. Bom, não sei como está a flechinha, vamos dizer a coisa em termos táticos. O espinho, aqui é o espinho. Então, no caso do elétron, o espinho é meio de H cortado. No caso do elétron, o espinho do elétron é meio de H cortado. Então, isso é a razão giromagnética é sobre 2N, H cortado sobre 2X. Então, isso seria o momento magnético do elétron, quer dizer, aquela unidade mínima de magnetismo que o elétron tem na mecânica quântica. Então, o momento magnético do elétron é a razão giromagnética do elétron é H cortado sobre 4L. Só que o valor experimental é exatamente EH cortado sobre 2N. E a equação de Dirac calcula isso aqui. Quando a gente viu aqui no curso, quando a gente termina, quando a gente faz uma investigação na equação de Dirac, a equação de Dirac prova que realmente a razão giromagnética do elétron é 2. A mecânica quântica tradicional tem que colocar isso à mão. A mecânica quântica de Dirac dá esse valor 2. Então, se isso aqui é 2, isso aqui no final do dia dá para nós é H cortado sobre 2N, que é o magneton de Bohr, que é a unidade de magnetismo do elétron. Magneton de Bohr é aproximadamente 10 a menos 10, né? Metros por 10. Então, esse valor G igual a 2. Schwinger faz, usando a eletrodinâmica quântica a qual ele ajudou a desenvolver na década de 40, ele faz o primeiro cálculo e ele mostra que a teoria quântica de campos induz um efeito novo que a mecânica quântica não contabiliza. Para a mecânica quântica relativística, G, calculado pela equação de Dirac, é exatamente igual a 2. Então, G igual a 2... G igual a 2 pela equação de Dirac, quer dizer, mecânica quântica relativista. Ela me dá G igual a 2. Então criou-se uma grandeza divisa, que a gente chama de anomalia do momento magnético. A gente pega G menos 2 sobre 2 e define essa grandeza aqui, chama essa grandeza aqui de
anomalia do momento magnético do elétron, de qualquer partícula que tenha define essa grandeza. G-2 sobre 2. Essa grandeza é muito importante hoje em dia. Essa grandeza é uma grandeza capaz de revelar, por exemplo, fisicamente no modelo padrão, pode revelar efeitos de unificação. Essa grandeza é uma das grandezas importantes hoje em dia na física, tanto de partículas quanto de campos. O senhor quer o número? O senhor trouxe no papel a última vez? Eu tenho anotado aqui. Até aqui eu vou botar aqui. Tá, mas eu vou pedir para vocês já. Então aqui, esse valor aqui, então, segundo a mecânica quântica relativista, essa anomalia, então, do ponto de vista da mecânica quântica relativista, essa anomalia é zero, porque a mecânica quântica de Dirac, ela não dá 2, alguma coisa, ela dá 2,0000000, dá zero. Mas o Schwinger, compreendendo a eletrodinâmica quântica, ele fez o seguinte, ele pegou a anomalia, quer dizer, o desvio do valor G igual a 2, então, se o elétron deixa de ser uma partícula quântica e passa a ser um campo quantizado, quando eu vou para a abordagem de campo, como eu falei com você, quando eu saio da partícula e vou para o campo se estende. Eu começo a ver mais coisa que a mecânica quântica da partícula me deixa ver. Então, Schwinger viu o primeiro resultado aí. Ele viu que a anomalia do elétron, do ponto de vista da QED, passa a ser 2 mais alfa sobre 2π, onde alfa é a constante de estrutura fina. A constante de estrutura fina é 1 sobre 137, então isso aqui é da ordem de 10 a menos 1, 10 a menos 2. Isso aqui é da ordem, então isso aqui é um fator já, a 0 ponto, vamos dizer, isso aqui é alguma coisa como se fosse 0,001, uma coisa assim. Dá licença, deixa eu apagar isso aqui. Esse valor, na verdade, né? Então esse valor aqui, a anomalia, né? Então a QED já aponta para um desvio. E o experimento mostrou isso logo imediatamente. Do ponto de vista experimental, a gente sabe que esse valor é um valor muito apurado. G-2 sobre 2, ele é na faixa do elétron, né? Ele é aproximadamente 0,001, que é o que o Schwinger calculou. 159,652. 483. Ele é calculado hoje até a 14ª. Oi, fala. Só ali, deveria ser o GE, não é? Oi? O 2 mais deveria ser o GE. O 2 Mais. é o AE. Desculpa, perdão. Obrigado. Isso aqui é alfa sobre 2. Então, G-2 sobre 2. Então, o A, quer dizer, na verdade, o G, vamos colocar aqui o G, é 2A. 2 vezes a anomalia, mais o valor 2, é o valor diraquiano, o valor da mecânica quântica, mais 2AE. Quer dizer, isso aqui é mecânica quântica, obrigado pela correção, isso aqui é mecânica quântica relativista, isso aqui é teoria quântica de campo. Então a teoria quântica de campo começa a dar resultados que batem com a experiência que mostra que existe algo além da mecânica quântica. Então realmente a QED faz sentido. Então esse primeiro cálculo foi feito cálculo de Dirac, e essa grandeza está sendo calculada até hoje. De vez em quando ela tem picos, né, de produtividade em cima disso. Essa grandeza foi calculada, o segundo cálculo quem fez foi em 1958, depois teve um cálculo no início da década de 70, década de 80. O último valor dessa grandeza foi calculado agora em 2012. O resultado mais preciso, que foi calculado até a 14ª decimal. E aí a gente começa a entender que na 13ª casa decimal, a contribuição para o magnetismo do elétron já não vem mais do elétron, vem da interação fraca. Então a gente já começa a perceber que nas casas de maior precisão é uma física que não é eletromagnética, que dá dando magnetismo ao elétron. A origem desse magnetismo lá atrás do elétron vem dos bósons carregados da interação fraca, porque o elétron troca bósons, W+, W-, então o elétron ganha magnetismo por processos fracos e também porque o elétron pode interagir indiretamente com os quarks. Então, na interação indireta, o elétron não interage diretamente com os quarks, ele não tem interação forte direta, mas indiretamente o elétron pode emitir um fóton. O elétron manda um fóton. Esse fóton interage com o quark. Os quarks estão em carga, ele interage com o fóton. Depois que esses quarks interagiram com os fótons, depois que esse fóton emitido pelo elétron interagiu com os quarks, esse mesmo fóton pode interagir com o elétron. Então o elétron já recebe um fóton e já trouxe uma informaçãozinha
da interação que ele teve com os quarks. Então, isso indiretamente vai dando magnetismo ao elétron também. Então, isso a gente só consegue ver na teoria quântica do campo. Quer dizer, do momento que você desmaterializa a partícula e torna a partícula um campo, você começa a ver uma física muito mais refinada do que simplesmente você está pensando que a partícula é um ponto. Então, que é uma estrutura, quer dizer, um ponto sem estrutura. Isso aí é uma visão muito bruta da natureza. A visão do campo é boa porque ela abre a partícula. Então você desconstrói a partícula e esse campo começa a ver muito mais coisas. Ele começa a flutuar, interagir com um outro campo e vai trazendo esses efeitos da própria partícula. Então esse foi o grande, vou quase acabando, esse foi o grande momento, assim, a gente inicia a década de 50, super, né, campeada, né, no sentido de que tem física realmente saindo daí. É claro que esse trabalho aqui deles foi muito importante, ele foi reconhecido só em 65, o prêmio Nobel deles saiu em 65, mas já se sabia claramente que se tinha uma boa teoria. E depois... Uma ilustração. O Eduardo, fala. Está falando com o Schwing, Thomas Knight e Feynman, que mostraram a renormalizabilidade. Isso. Antes dele, aquele que chegou o nome, aquele que botou a massa, que botava no campo escalar, o suíço. Você, ali no Mário, estava vendo. Ah, não, tá certo. E ele mostrou. Stuckelberg. Hein? Stuckelberg. Mas o paper, o Referi não aceitou. Não sei, eu não sei dessa história. O Stuckelberg tentou calcular o que? O momento magnético? Hein? Não, sobre renormalizabilização. A renormalizabilidade daquilo. Isso foi nos anos 40 e poucos. 4, Final, bom, bem antes então deles, né? Eles fizeram o paper 49, 50. E o Referi não aceitou. Depois eu vou procurar esse trabalho, então vale a pena a gente ilustrar aqui, ver os conflitos que a comunidade tem, né? Interessante. Bom, então, nós estamos na década de 50, bem bastante assim, perspectiva de que a teoria de campo realmente é a física para descrever as partículas. Aí, em 51, justamente, né? Em 51, depois do sucesso da QED, que é uma interação, QED, quer dizer, esse trabalho de Schwinger-Tomonaga é a QED de elétrons, pósitrons e fótons. Então, em 1951, com a descoberta em 1949 dos mesons π, mais, menos e π zero, apareceu no mundo das partículas objetos agora com os π zero carregados, π mais, π menos, zero e π menos. Claro que já tinha na década de 30 sido descoberto o mu mais e mu menos, mas os mu são partículas leptônicas, então se transportam, se comportam como elétrons. Então, a eletrodinâmica quântica dos muons é mais ou menos a eletrodinâmica quântica dos elétrons, porque ambos são partículas de spin meio carregadas, o protótipo é o mesmo. A novidade foi com a chegada dos mesons π em 48 e 49, né, onde a gente associa aí o nome do professor César Lattes, 48, 49, a descoberta em laboratório, depois a descoberta in natura, né, dos mesons π. Isso trouxe então uma grande questão, que foi quando o Dirac sugeriu foi cansado do sono, daí ficar de noitada na Lapa, né, sexta-feira. Em janeiro, para ir no Teatro Municipal ontem, ele não quis, preferiu ir para lá. Não quis ver os bailarinos, não. Foi lá para lá, já sei fazer o quê. Ele fica dormindo na aula, se autodestruindo, né? E a mãe dele não sabe nada, veio do Ceará para ficar aqui, ser um verdadeiro frade franciscano, já estava lá. Vai chegar no Ceará de bandana, sua mãe te pegar no aeroporto, de bandana lá, toda carioquês, né? Olha que ela me recomendou, cara, eu sou responsável. Ontem era para ir para o Teatro Municipal, vai ver o balé, bonitinho, né? Esperou sair foto, todo mundo voltou para casa às 10h30. Você está me cansado que eu gosto de você. Tá bem? Vamos lá, então, os mesons π foram descobertos. Então, opa, e agora? Agora a gente tem um bom laboratório para entender a eletrodinâmica de objetos de spin zero. Então, está na hora, cara, de refazer a QED para spin zero. A hora é agora. E aí, quem pega esse trabalho de teste é o Salão. Vai ter esse doutorado. Então, nesse trabalho, ele resolve a questão. Isso aí, ó, é a base do campo de Higgs. É daí que nasceu
toda a caminhada para se introduzir o salão foi aí que começou a trabalhar em cima dessa questão do vídeo. Essa questão, então, foi muito importante, e o Salan, quando resolveu a questão, ele mostrou aspectos completamente novos na questão da QED. A QED aqui, ela dá elétrons e pósitrons em interação com o fóton. Só. Então, o elétron para interagir com o pósitron, o elétron para interagir com o elétron, o pósitron para interagir com o pósitron, ou o elétron para interagir com o pósitron, na QED usual, isso é possível só trocando fóton. Então, toda a interação, ela está associada ao fóton. O que o Salan descobre na tese de doutorado dele, que é um reflexo de que as equações de Maxwell são modificadas, né? Classicamente falando, as equações de Maxwell se modificam, porque agora o spin da carga é zero, não é mais meio. Mas do ponto de vista da teoria quântica, então ele descobre que os mesons π na interação eletromagnética, quer dizer, além desses mesons π mais e menos trocarem fótons, eles podem trocar fótons porque ele tem carga. Eles podem ter, a eletrodinâmica induz que eles também tenham interação entre si sem trocar fóton. Eu posso ter interação entre π mais, π menos e π zero direta, sem intermediação de fóton. Então ele descobre uma coisa interessante, que o fóton, ele não é também totalmente o agente da interação eletromagnética. No eletromagnetismo de bósons de spin zero, pode incorrer uma nova interação entre esses objetos que não é ligada à carga elétrica. Quer dizer, encontrando sim, é uma interação direta, sem interferência da carga. O que o Salan está descobrindo aqui é o potencial de Higgs. Claro, na época ninguém sabia o que era bóson de Higgs, nem se falava, mas ele descobriu uma coisa nesse estudo dele, induzido pela eletrodinâmica, que tem uma entidade, que lá ele percebe que isso é importante, ele vai levando essa discussão avante durante a década de 60 toda, quer dizer, por isso que ele chega lá, ele tem um dos nomes ligados à teoria eletrofrágil, porque ele percebeu que aqui tinha uma questão fundamental. Ele percebe que esse termo não é um termo assim, simplesmente os escalares interagem entre si. Ele percebe um papel muito mais atuante para esses escalares, que é o papel depois de geradores de massa. Então, esse é um trabalho importante do Salan, foi simplesmente, bom, naquele momento essa tese foi uma tese. Um resultado interessante, né? A tese, na verdade, foi sugerida pelo Dirac. O Salan trabalhou com o Matthews era um pós-doc, né? Que vinha do grupo do Dirac, quem orientou diretamente o Salan foi o Matthews, mas sempre soube um pouco a batuta lá, né, do Salan, do Dirac. E aí essa questão foi uma questão importante. O Salan imediatamente aplica essa questão na supercondutividade. Em 1952, ele escreve um paper de teoria quântica de campos, eu estou chamando de TQC, né? Teoria quântica de campos aplicada à supercondutividade, que era uma física importante na época, na ex-União Soviética, nos Estados Unidos, a questão dos supercondutores estava bombando exatamente nesse período. E aí ele já tem essa antevisão, ele transpõe o formalismo da teoria quântica de campos para a matéria condensada para estudar supercondutores. Então, foi um trabalho também pioneiro nesse sentido que o Nambu retomou mais no final da década de 50. Eu vou parar já que eu chegar em News, eu vou parar agora. Então, 52, nós temos esse. Então, a teoria de campos, vocês estão vendo, ela está entrando pelas beiradinhas, né? Está entrando. Ela já entrou na matéria condensada, ela já entrou na física de interações fracas, houve uma reavaliação, então aí até esse trabalho é interessante, por isso que ele mostra realmente que a eletrodinâmica, ela ressente do spin do portador de carga. Depois, o que é uma eletrodinâmica se a partícula de carga tem spin 2, por exemplo? Que eletrodinâmica é essa? Mas o Salan, como os mesons spin carregados foram descobertos em cima, né, da QED, justamente na época do trabalho do Feynman e do Tomonaga, a questão que estava engavetada desde a época lá do Fermi e do Majorana,
que o Dirac participou dessa discussão, era o que seria uma teoria quântica de campos para objetos escalares. Até então, ninguém tinha quantizado o campo escalar. Foi nesse trabalho aqui que ficou mais evidente a questão do Fermi e o Majorana, e o Fein, o Weisskopf e o Pauli, encaminharam a questão na década de 30, mas quem deu uma finalização na questão e colocou a questão no cenário da QED foi esse trabalho aqui. Então, esse trabalho aqui ensina para nós e nos traz novos aspectos do que é uma eletrodinâmica de objetos com spin zero. Aparece uma interação extra que não passa pela carga elétrica, então ela introduz um novo parâmetro na teoria, não é a carga elétrica, não é a constante de estrutura fina, mas é uma interação legítima. E essa interação compete com a interação eletromagnética. E essa interação depois vai se desdobrar naquilo que a gente chama de potencial de Higgs, que é a base do mecanismo de Higgs. Muito bem, então essa questão chega aqui, e agora a questão que se coloca, nós já vamos acabar aqui. Rapidinho, 52 tem autoria mesmo? Então, o próprio Salomão. É o próprio Salomão. Essa supercondutor. Ele aplica a teoria de campos de supercondutividade. Só de frisar que o César Lattes é muito criança ainda. 48, 49. César Lattes foi o seguinte, primeiro o pessoal produziu mesospin, produziu mesospin no laboratório. E César Lattes, o pessoal descobriu mesospin em emulsões. César Lattes foi o que sintetizou mesospin no laboratório. Ele trabalhou no acelerador, ele estava em Berkeley nessa época, e lá no acelerador que hoje é o SPAC, né? Ele foi que participou da produção de mesospin no laboratório. E por que não deu Nobel mesmo? Tem muitas histórias, realmente tem muitas histórias, né? Eu não sei separar a lenda da realidade aí nesse ponto. Mas deve ter uma questão política também, né? Mas quem conhece tem essa questão. Tem um trabalho escrito pelo Sobretécnico, o professor daqui, eu acho que é o Alfredo Marques, né? O professor Alfredo Marques escreveu um trabalho sobre essas coisas, o que circulou na época, assim, né? Mas, vamos dizer, o nome dele está aí. Qual é o nome daquela montanha lá na Bolívia? Que ele... Chacaltaya? Por quê? Chacaltaya. Pode escrever aqui tudo. Está lá em La Paz, do lado de La Paz. Ela fica quase 5 mil metros acima do nível do mar, e o pessoal tem lá que o pessoal que você ia fazer observação, rascóis, monopolo magnético. Uma vez eu fui numa escola Qual a altura da montanha? Oi? Qual a altura da montanha? Bom, La Paz são 4.300 metros, a montanha fica mais aqui. Eu fui lá uma vez, a gente estava em La Paz, lá numa escola de verão, a gente tem uma subida lá no laboratório, deve ficar uns 5 mil metros de altura. Chegou lá, a primeira coisa que te dão, canecão de coca, de coca, né? Senão você desmaia realmente, cara. Oi? 20 mil. Não, 5 mil. 5 mil, porque a La Paz é 4.300, La Paz é 4 mil, aí tem a cidade alta, 4.300, aí da cidade alta você sobe para Chacaltaya, deve ser mais uns 700 metros. Tanto é que lá, a gente foi na Paz, era quase verão, e lá estava cheio de neve já. Sempre cheio de neve lá. É bem alto, lá é bem frio, mas é um lugar bonito. Aí tem um laboratório lá de César Lattes. Oi? Mas a escola, cara, foi uma pena, porque o boliviano que organizava essa escola veio para o Brasil. Agora ele é professor na Universidade Federal de Latas. Mas ele organizou 2 escolas na Bolívia, muita escola boliviana de física. Eu fui nas 2. Muito legal, o país é lindo. O centro existe ainda, esse centro de pesquisa? O centro existe, porque tem muitos italianos trabalhando lá fazendo pesquisa com raio cósmico, com monopolo magnético. Monopolo magnético, o pessoal tem um grupo de Bolonha grande lá. O Gabriel está querendo aqui descolar uma bolsa para passear, né? Ciência Sem Fronteira, aproveita enquanto vem. Não se sabe se vai ter Ciência Sem Fronteira no ano que vem. Tem uma chamada antes de dezembro. Ele só é se ganhar. É sério. Ciência limitada, com fronteiras, ninguém sai do Rio de Janeiro, se depender dele. Vamos lá. Bom, então 52, então, então finalmente o paradigma da QED se impõe. Então, QED para QED, QED para teoria fraca, QED para partícula carregada de spin zero. Então, aqui uma questão que então é disputada por 2 grupos, né? Por um lado, Salam Shaw, que era o primeiro estudante de doutorado de Salam Shaw, e por outro lado, Young Mills.
qual é a pergunta que é colocada? Tem uma teoria para partículas carregadas e fótons, seja com espinheiros, com zero, é uma teoria para partícula carregada e fótons. Pergunta: os fótons, a partícula carregada, a matéria, que é a matéria eletrônica, tem spin meio. Os escalares têm spin zero. E o fóton spin 1. Na teoria, na formulação de Salam aqui, por exemplo, esses bósons escalares aqui, eles podem ter uma interação direta, ou seja, uma auto-interação. Eles podem interagir sem que a interação deles seja mediada por fótons. Tem dois setores de interação que os bósons escalares carregados podem ter. Um setor de interação, que é a interação eletromagnética. Mas eles também podem interagir entre eles sem troca de fótons, que é o que a gente chama de auto-interação. Então a pergunta que o Salam colocou para o Schoch na tese de doutorado dele é: já que os bósons de spin zero podem auto-interagir, será que objetos de spin 1 poderiam interagir? Então, poderia, ou não, seria possível, né, se construir uma teoria quântica de campos para, vamos dizer assim, partículas tipo fóton. Tipo fóton, vamos dizer, até vamos botar aqui, partículas de spin auto-interagentes. O fóton tem spin 1. Então a pergunta é: será que eu poderia ter uma teoria de campo? Faz sentido na natureza? Porque ninguém tinha conseguido ver até. Então a questão é: se não foi detectado experimentalmente, talvez não seja detectado experimentalmente, porque não existe, talvez não faça sentido na natureza objetos de spin 1 terem auto-interação como os objetos de spin 0 têm. Já se sabia que os elétrons não têm. Então, do ponto de vista de uma natureza mais fundamental, os elétrons não auto-interagem, eles interagem sempre trocando fóton. A pergunta era para o spin 1. Paralelamente, o Yang, com o Mills, o Shaw era estudante do Salam, mas o Mills não era estudante do Yang, ele já era uma pessoa independente. O Yang coloca a seguinte questão, ele vai para o outro lado. O Yang fala: já que nós sabemos que a QED é uma teoria quântica de campos com uma simetria chamada simetria de Gay, lembre-se, que também tem no vosso clipe, tem que chamar a atenção. Em 1949, Dirac escreveu um outro trabalho que foi fundamental para esses desenvolvimentos da década de 50, que foi um trabalho sobre ele faz uma reavaliação crítica do papel Então, agora que já se está produzindo uma QED, Dirac pergunta como é que essa simetria de Gauge, qual é a importância, qual é o impacto dela agora, não numa teoria clássica, como são as equações de Bhatt, mas numa teoria quântica, como é a QED. Então, Dirac faz esse trabalho aqui que é fundamental. Esse trabalho aqui inspira Mills, Yang, né? Na verdade, Yang propõe um problema para Mills, né? O Yang tinha essa ideia na cabeça, se encontrou com Mills numa sala de trabalho, foram dividir sala e ele passou a questão, contaminou o Mills, né, com esse interesse de discutir essa questão, que era a questão. Será que, do ponto de vista, ela vai do ponto de vista mais fundamental, ele pergunta: será que eu consigo ter objetos de spin 1 em auto-interação? O Yang e Mills vai para uma outra direção, né? Seria possível se estender a formulação daquele erro, vamos colocar assim, que até então nada se tinha feito em termos de interação fóton para a física
fortes. Qual a questão central desta pergunta? Qual é o ponto central dessa questão? A questão é que na interação forte, a simetria é SO2. Pela primeira vez, e a simetria é SO2, como nós sabemos aqui dos nossos cursos, é uma simetria não abeliana, né? Completamente diferente da simetria abeliana. Então, pela primeira vez, se tenta, aí a pergunta do Yang é: será que a gente vai conseguir construir ou estender o paradigma da QED agora para uma simetria que seja não abeliana, uma simetria que seja ligada a um grupo de Lie, não comutativo, né? Quer dizer, uma álgebra não comutativo? Foi a pergunta. Então, são duas questões que, na verdade, levaram a uma única resposta, que é a teoria de Yang-Mills. Então, aí é que é o grande clímax da teoria quântica de campos. Então, essas duas questões aqui, elas se fecham com o paper do Yang-Mills. Então, Physical Review de junho de 1954, justamente agora nós estamos fazendo 60 anos, né? A história de Yang-Mills foi dia 28 de junho que esse foi feito. E a tese de doutorado do Shaw. Os anos do Shaw é de janeiro de 54. É o trabalho do Yang-Mills. O Shaw não publicou, porque era a tese dele. Lá na Inglaterra não se usa em publicando. Ainda é muito comum na Inglaterra você deixar para publicar mais no final. Mas o Salan estimulou o Shaw a publicar, mas o Shaw não quis publicar. Ele reconhece isso, né? Ele que não quis publicar, ele perdeu o crédito por conta disso, porque aí o Yang-Mills fizeram o paper. A busca da mesma questão foi de uma natureza completamente diferente. A pergunta que o Salan colocou para o Shaw é uma pergunta que vai numa direção mais fundamental. A pergunta do Yang-Mills é uma pergunta perfeita para a época. E agora? A gente precisa construir uma teoria para a interação forte. Tem a QED, tem a teoria de Fermi para as interações fracas, e ninguém está conseguindo fazer interação forte. Então, ele tentou, já que a QED está dando tão certo, ela foi transplantada para a interação fraca por Fermi, será que a gente não pode trazer a formulação, o approach da QED, aproximar a QED, ou seja, refazer uma versão da QED para as interações fortes? Essa foi a pergunta do Yang, que colocou a questão para o Mills também. E aí, tudo isso aqui culmina com esse paper aqui, que é o famoso paper de Yang-Mills, onde eles então propõem uma teoria, chamada então agora uma teoria de Yang-Mills, ou uma teoria de rede não abeliana, para as interações fortes. O paper do Yang-Mills, ele faz, na época que ele chamou de uma teoria quântica de campos para o spin isotópico forte. Isotópico forte era o nome que o pessoal dava para a carga associada à interação forte. Em vez de chamar de carga elétrica, chamava de spin isotópico forte. Então, eles construíram uma teoria de quântica de campos para essa nova interação, baseada numa nova simetria, que é a simetria SO2. E o Salan e o Shaw chegaram exatamente à mesma coisa, mas sem pensar na interação forte. O interesse deles não era interação forte, era compreender aspectos mais fundamentais da possível interação entre partículas de espinho. Uma questão que fosse, só para fechar tudo agora, a gente sabe que esse trabalho, então, o próprio Yang-Mills, nas conclusões do trabalho, faz uma conclusão uma autocrítica interessante. Eles falam: beleza, a gente conseguiu produzir uma teoria, mas a teoria não é realística. Por que não? Por quê? Porque as interações nucleares, elas se restringem ao interior do núcleo atômico. As interações nucleares, elas são fortemente confinadas ao núcleo atômico. Se você pegar o elétron do átomo, ele já não percebe a interação nuclear. Quer dizer, o que liga
os prótons e os nêutrons ao núcleo, né? É a interação forte que está praticamente confinada a uma distância de cerca de 10 a menos 15 metros, que é o raio do núcleo atômico, um ferro, mais ou menos. Então, porém, nessa descrição da teoria de campos, que ele obtém da interação forte, ele obtém uma teoria com uma interação com alcance infinito, exatamente como no eletromagnetismo, interação com alcance infinito. Não é a interação eletromagnética, 1 sobre R. Então, essa interação de 1 sobre R, ela não é compatível com a formação do núcleo atômico. Senão, o núcleo atômico teria que ser muito maior. O tamanho do núcleo atômico diz que a interação não pode cair por 1 sobre R. Então, eles sabiam que estavam diante de um problema. Eles criaram uma formulação e sabiam que estavam diante de um problema. Salando um choque pelo outro lado, criaram uma formulação, mas não se preocuparam muito com essa questão, porque eles estavam querendo entender o que significa o spin 1 poder interagir. Então a questão se fecha em 1954 e isso aí é o ponto de partida então, para a física de Higgs. E aí a teoria de campos, isso aqui vai ser um ponto fundamental da teoria quântica de campos. Daqui em diante, então, a teoria quântica de campos ela entra em cena com uma possibilidade muito grande de mecanismos. Né? Então esse período 54 é um ano-chave, depois 56, vamos falar na próxima aula, vamos começar com 1956, para contextualizar a questão. 56 nós temos um grande resultado, que é o resultado do Lee-Yang, o próprio Yang aqui, né? O Lee-Yang, que é a violação de paridade nas interações práticas. Descoberta dos neutrinos. Então, esse ano de 56 é um ano muito importante para a teoria quântica de campos. Isso vai dar, é daqui, de novo, que o Salam vai introduzir em 1957 uma nova simetria na teoria quântica de campos, que é a simetria ideal. Isso aqui também é uma questão muito importante para a teoria quântica de campos. Isso aqui vai estar por trás, né? Quer dizer, é o